E aí, galerinha, bom dia, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de português. Hoje nós vamos aprender aí as regrinhas da crase, né? A crase, na verdade, é a junção de uma vogal com uma preposição, tá? E aí que ganha também aí, que na verdade o nome desse acento aí é acento grave, que fica aí no ar, tá bom? Vocês podem acompanhar no livro de vocês, na página 47, tá? Página 47, vocês têm aí todas as regrinhas, tá? No livro de vocês tem, mas eu trouxe aqui para a gente realmente poder acompanhar melhor. Vamos conhecer um pouquinho aí, né, da crase, junto com as regrinhas, tá bom? E aí, como eu comecei falando, né, crase é a fusão, né, a junção aí de duas vogais iguais, reduzindo-se a uma só, tá? E aí ele deu exemplo aqui de água mais ardente, aguardente, tá? Como você pode ver aqui, eu tenho o A de água, o último A de água e o primeiro A de ardente, e aí fusão transforma-se em uma só, tá? Já a crase assinalada aí por acento grave, tá? Tá aqui o acento grave. E aí assinala-se com o acento grave a crase da preposição a com outro a. Artigo feminino a, pronome demonstrativo a, primeiro a dos pronomes. Tá aqui o exemplo, ó, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Então, fazendo um resumão do que a gente acabou de ver aqui, certo? Crase é a fusão de duas vogais iguais. Tá? Aqui eu tive o exemplo de água mais ardente, se transformou em aguardente. Quando eu tenho o uso do acento grave, tá? É exatamente quando eu vou ter a junção da preposição com outro a. Preposição a com outro a. E aí eu vou ter que colocar o acento, tá? Preposição a com o artigo a. O povo aderiu ao boicote, tá? Por que eu não recebo o acento aqui? Porque aqui eu tenho um artigo o. Então, não recebe crase, acento grave. O povo aderiu, ó, à greve. Preposição, porque quem adere a alguma coisa. E o artigo a de greve, porque é a greve. Então, eu tenho dois as, fusão de duas vogais iguais, e aí eu tenho que usar o acento grave. A preposição com o artigo a, qual é a regra geral? Palavra regente. O que é a palavra regente? É quando ela precisa de preposição. E a palavra regida, feminina, tem que ser feminina, tá? Compatível com o artigo a. Tá aqui o exemplo, ó. O vigia observou a rua. O vigia observava a rua. O primeiro termo regente exige preposição a. Vamos trocar o termo por um masculino. O vigia observava o local. A segunda palavra é compatível com o artigo? Colocá-la no início da frase como sujeito. A rua é calma. Portanto, o vigia observava a rua. Tá? Outra frase, o vigia dirigia-se à rua. O vigia dirigia-se ao local.
A rua é calma. Observação. Vai à Bahia, certo? Preposição mais artigo. Vai a Brasília. Preposição. Por que aqui, professora, eu tenho artigo e por que aqui eu não tenho artigo? A Bahia é maravilhosa. O que foi que ele fez aqui para a gente saber que não precisa? Eu coloquei Bahia como sujeito. Ó, a Bahia é maravilhosa. Então, se eu tenho o artigo aqui, se é compatível com o artigo, então eu recebo sim o acento, crase. A Brasília é nossa capital. Não é compatível, então não recebe o acento. Macete, tá? Que é a regrinha para a gente poder não se confundir. Ir, dirigir-se, viajar, chegar. Quando é que eu vou usar crase e quando que eu não vou usar, certo? Ir, volte. Quem volta, dá, e quem volta, de. Quando eu disser voltei da Inglaterra, então eu vou à Inglaterra. Então eu uso crase. Quando eu digo voltei de Israel, então eu não uso crase, porque aqui é de, ó. De, certo? Vou a Israel. Então, Inglaterra recebe crase, Israel não recebe. Crase nunca ocorre a crase, tá? Sempre ocorre a crase, pode ou não ocorrer a crase. Vamos lá. Onde é que nunca ocorre? Antes de masculino. Não ocorre de jeito nenhum. Antes do verbo, do infinitivo. Exemplo, falar, chegar. Então, toda vez que tiver antes, preposição, antes de falar, chegar, comer, partir, não recebe crase. Antes de pronomes de tratamento, ou, vossa ou sua. Estou remetendo a vossa senhoria, então eu não tenho crase, certo? Senhora, senhorita e dona, compatíveis aqui com o artigo A, recebe, tá? Estamos remetendo a senhorita os documentos solicitados, mas são essas três exceções aqui, tá? Senhora, senhorita e dona. A senhorita compareceu ao jantar. Isso aqui é quando é compatível. Nunca vai ter crase antes de pronomes indefinidos, ó. Toda, alguma, pronome indefinido, não usa-se crase, ok? Pronomes em geral, a maioria é incompatível, mas nem todos. Entregaram 2 prêmios à mesma pessoa, tá? Expressões formadas por palavras repetidas, não tem crase. Frente a frente, passo a passo, cara a cara, não tem crase. E sempre ocorre número das horas. Chegamos às 10 horas, tá? Óbvio, lógico que aqui não, porque aqui é ao meio-dia, não pode ser a meio, não é meia-dia, tá? Aqui é o dia que é meio, ok? E na expressão a moda de, escrevia a moda de Machado de Assis. A moda da casa. Sempre ocorre crase em expressões adverbiais femininas. À direita, adverbial. Circunstância de lugar, modo, tempo. Então, aqui, ó, posicionou-se à direita, crase. À noite, tempo. À vontade, modo. À procura, modo. À máquina, modo. Certo? Ok? Pode ou não ocorrer a crase?
quando que pode ou não. Antes de nomes próprios femininos de pessoa. Então, tanto pode ser com, como pode ser sem. Pode ser sem, pode ser com, tá? Antes de pronomes possessivos também, ó. Meu, tua, nossa, vossa. Então, pode ou não, com ou sem, vai estar certo do mesmo jeito, tá? Preposição a com a dos pronomes aquele, aquela, aquilo, tá? Aquele, aqueles, aquela, fomos àquela cidade. Porque quem vai a algum lugar e juntou com o a de aquela, então recebe crase sim. Preposição a com o pronome demonstrativo a. Antes de que e de, pronome relativo, e preposição. Pode ocorrer crase resultante da preposição a com o pronome a. Vamos lá? Sua ideia é igual a que tenho. Seu pensamento é igual ao que tenho. Exemplo, a população de Salvador é maior que a de Brasília. O movimento de Salvador é maior que o de Brasília. Então é isso, vocês vão fazer as atividades aí, página 47 da frase, né? Beijão, fique com Deus e até a próxima.